Vamos lá, capítulo de número 3, Abacuque vai fazer uma oração. Olha que interessante. Ele sabe que tá para vir o cativeiro, que tudo de ruim tá para acontecer, mas mesmo assim ele ora, porque ele acredita que Deus ele pode ao longo dos anos avivar, trazer de volta uma espiritualidade para a nação. Ainda que eles tivessem que ser aprisionados, ainda que eles tivessem que ficar pelas mãos dos caldeus, Deus poderia ser com eles e livrá-los daquele cativeiro, né? E ele vai falar, eu gosto muito desse versículo que diz que Deus tem que avivar a obra, né, no meio dos anos, notificar, tomar nota da obra no meio dos anos. E isso Deus fala muito ao meu coração, porque é no meio, quando a gente é novo convertido, ou quando a gente é desde berço, a gente quer cantar corinho para Deus, a gente quer pregar, ministrar, estudar, a gente não falta nenhum culto, mas é no meio dos anos, quando as lutas aumentam, quando as coisas se estreitam, que a gente começa a se distanciar na fé. Então Deus tem que avivar no meio dos anos a obra que ele tem com a gente. Quero falar com vocês sobre a figueira. 17, né? Ainda que a figueira não floresça. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a figueira. Deixa eu ler uma passagem aqui. Romanos 7 diz assim, Romanos 7:4 fala assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Deixa eu ler também o que eu anotei aqui. Marcos 11. O Evangelho segundo escreveu Marcos 11. Passagem da figueira seca, do 12 em diante, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome, Jesus. Vendo de longe uma figueira que tinha folha, ele foi ver se nela achava alguma coisa. Alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derribou mesas de cambista, cadeiras que vendiam pombas, não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será por todas as nações casa de oração, mas vós tens feito covil de ladrões, né? Não é sobre essa passagem que eu quero falar sobre a figueira. Ainda, Lucas 13. Gravem aí a figueira, que é de figueira que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Lucas 13, Jesus também vai contar uma parábola. Aqui, ó. A parábola da figueira estéril. Dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente, está ocupando espaço, né? Inútil. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa esse ano ainda, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará. Se não der, manda que corte-a. Aleluia. Vamos lá. Vamos discorrer sobre isso? Então, o que Deus falou no meu coração? Preste atenção no que Abacuque disse. Ainda que a figueira não floresça, ele vai se alegrar no Senhor. Aqui, ó. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O que o Senhor palestrou no meu coração sobre a figueira? Vamos lá, a gente observou aqui, existe dentro da vegetação a fase da maturação, né? A fase da maturação é a fase que aquela plantinha pode não estar ainda dando fruto, mas ela começa na maturação a brotar, vai vir as folhas, né? E as folhas é um sinal que está vindo fruto. Então, quando Jesus passa, mesmo não sendo a época de figo, e olha que aquela figueira ela tinha folha, ele deduziu: eu estou com fome, deve ter algum fruto, ou deve ter um brotinho, alguma coisa de fruto ali. Quando ele chega perto da figueira, que ele vê que a aparência era falsa, não estava na época nem dela da folha, ela tinha que estar
Só o tronco, realmente. Essa era a aparência original, labandarás, subcantarás, que a figueira deveria estar. Só que Jesus diz assim, eu vos ordeno que vá e dê fruto, e o seu fruto seja digno de arrependimento. Então, o que o Senhor quer de nós é que nós vamos dar fruto. Quando ele olha para aquela figueira que não estava na época de frutificar e que deveria estar da maneira que todas as restantes naquela época estavam, mas a aparência dela era cheia de folhas. E a aparência da figueira era que estava vindo algum brotinho de figo, mas ela não tinha. Isso significa o quê? Quando a gente às vezes está aparência na frente de Deus, demonstrando na frente de Deus e do outro algo que não deveríamos ser. Jesus, ele não mandou que aquela árvore se secasse porque ele estava irritado, porque estava com fome. Nem era um mero capricho, ele queria mostrar o seu poderio, mostrar, né, tudo que ele poderia fazer para os seus discípulos. Não, ele queria trazer uma lição para eles, queria dizer para aqueles discípulos, olha, você está vendo isso daí? Eu acabei de pregar para uma multidão que daqui a pouquinho vai gritar, crucifica-o. Uma multidão que aparentemente está ali, ó, como um passarinho com a boquinha aberta, recebendo as ministrações, recebendo as boas novas do evangelho, acreditando em mim, mas daqui a pouco vai negar o meu nome, vai mandar me crucificar, vai mandar me matar. Entendeu? O que é isso? A falsa aparência de que, Jesus, estou entendendo essa pregação, Rabanda Subcantarás. Eu estou entendendo o que meu líder está dizendo que eu tenho que andar como crente. Nossa, essa passagem bíblica aqui. Jesus tocou no meu coração, eu vou mudar sim, Deus, eu vou mudar essa área da minha vida sim. Aí quem olha, né, pensa, nossa, aquela jovem mudou, ela mudou as vestimentas. Entenda, vamos conversar um pouquinho sobre vestimenta, eu não estou falando de calça, de short, de saia, de brincão. Usa brinco, não usa brinco, usa argola, usa não sei o que, cada um usa aquilo que se sente bem. Nós hoje temos igrejas renovadas, a gente não está falando do estereótipo, tá me entendendo? Cada um, há ministérios, uns não usam. Eu já contei a história aqui que eu não uso esmalte escuro, eu uso só clarinho, no máximo uma unha só com uma outra cor. É algo meu particular, eu não tenho essa permissão de Deus para andar assim. Não uso brincão, é só um brinquinho discreto, é muito difícil você me ver, só se eu for madrinha de casamento mesmo, que eu tô com um brinco mais assim espalhafatoso. Eu não gosto, é tudo bem discreto, mas é uma coisa minha com Deus, com relação a brinco, a unha. Mas eu já uso cordão, Deus não me proibiu, eu uso pulseiro, eu uso anelzão, não tenho essa proibição de Deus. Então, eu não tô aqui querendo falar de adornos, de roupa, eu tô querendo dizer de aparência na fé. Quantas almas para Jesus você ganhou em plena pandemia? Quantos foram alcançados pelo evangelho através da minha e da tua vida? Aramandarás subcantarás. Tá na hora da gente reconhecer que a figueira não está florescendo. Mas a gente se alegra no Deus que nos salvou, no Deus que pode fazer a gente frutificar, no Deus que pode dar ordem para essa árvore aqui começar a ter figo, Rabanda Subcantarás. Só que para essa árvore aqui, ela ter figo, ela gerar figo, é necessário que ela venha reconhecer, não ser igual aquela figueira que estava toda cheia de folhinha. Quem olhava ela, nossa, fora da época, olha, dando figo. Mas quem chega bem de perto dela vê que ela não tem figo nenhum, ela só tinha folha. Havia uma falsa aparência, uma falsa santidade. Às vezes entramos na igreja, nossa saia tá lá no pé, a irmã Rose entra lá na igreja sem adorno, sem isso, sem aquilo, mas Deus que sonda o coração da irmã Rose, olha, lembra quando a gente estudou do casaco pechar? Lembra? Pesei, forcei o coração, quando Deus pesa e força o coração de Faraó, é mais ou menos assim, Deus pesa, Deus força, né, o coração do povo e acha, sabe o quê? Coração duro, mentiroso, fingido. A gente tem que se apresentar diante de Deus como a gente está. Aramando cantarabanda sua. Abacuque disse assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ele está admitindo que não tem folha, não tem folija, a figueira está seca, Deus. Né? O alimento, o povo não tá com alimento, ele vai falar depois das malhadas, dos currais, entendeu? Não tem nada, mas eu vou me alegrar em ti, a minha esperança vem de ti. Então vamos fazer orações sinceras diante de Deus. O profeta nos ensina isso, amém? Encerro Abacuque aqui com um beijo e um abraço.